Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez, nesse mesmo local, fundo aqui da minha casa, nesse quintal, né, no ar livre aqui, final da tarde, para gravar mais uma mensagem, entre das muitas que eu já tenho gravado aí, né, postado aí nas redes sociais, falando do Evangelho, falando da salvação, falando de Jesus Cristo. Nossa preocupação aqui é somente essa, o propósito é esse, anunciar Jesus, porque eu entendo que o único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Nós não somos salvos por práticas religiosas, por obras, sejam elas de caridade ou obras de mérito, né, que nós fazemos, de tal forma que nós tenhamos algum mérito. Passando aqui o helicóptero, em cima aqui onde nós estamos. Deve ter registrado aí o barulho, mas é assim mesmo, né? Um ar livre, então a gente está sujeito a barulho de pássaros, cachorro, animais e até helicóptero que passou aqui por cima. Mas amém. Continuando aí na palavra, nós não somos salvos por obras nossas de mérito, obras de caridade que fazemos, ainda que devemos fazer, né? Se assim fosse, existem muitos ateus, muitas pessoas que não acreditam em Deus, que não professam nenhuma fé em nada, mas fazem obras. Outro helicóptero aí passando, vou entrar. Não professam nenhuma fé, não acreditam que Deus existe, mas praticam boas obras, praticam caridade, ajudam as pessoas. Então, logicamente que, se fosse por isso, essas também seriam salvas, né? Mas nós sabemos que a salvação então é somente pela nossa fé em Cristo. E isso é graça de Deus, é Deus que nos dá, não é porque merecemos, porque somos bonzinhos, muito pelo contrário. Nós necessitamos ser salvos, todos nós, né? Mas quando falamos em salvação, alguém pode perguntar, mas salvo do quê? Não é? Eu preciso ser salvo do quê? Porque a pessoa que fala assim, salvação, alguém tem que ser salvo de alguma situação de perigo, normalmente de morte. Vamos supor que, existe alguma pessoa no mar lá se afogando. Então ela necessita ser salva, porque senão ela vai morrer. Aí vai lá o salva-vidas, e resgata aquela pessoa daquela situação de afogamento ali que a pessoa está passando e tira ela de lá, então salva a sua vida. E uma pessoa, por exemplo, num prédio pegando em chamas, logicamente que ela precisa de salvação, porque senão ela vai morrer ali queimada. Então a salvação é isso, é salvar a pessoa de um perigo iminente, no caso morte. Mas as pessoas que não estão passando em situações assim de perigo pode pensar assim, mas eu tô bem, eu tô tranquilo, não tô afogando, não tô com risco de ser queimado, não tô sofrendo nenhum acidente, não tô doente, tô bem, graças a Deus, tenho a minha religião, tenho a minha família,
uma pessoa do bem, pessoa que paga minhas contas, que cumpre os meus compromissos. Então, eu não preciso de salvação, né? Visto que eu me considero uma pessoa boa, né? E diante disso, a pessoa entende que, quando ela morrer, o lugar dela, não é, já está garantido, vamos dizer assim, no céu, porque ela é uma pessoa boa, uma pessoa que frequenta uma igreja, uma pessoa que professa uma religião, uma pessoa boa, caridosa, uma pessoa que cumpre as suas obrigações, né, com a família, com a sociedade, enfim. E considera-se apta, vamos dizer assim, para estar um dia no céu com Deus. Ou, na pior das hipóteses, né, não puder ir para o céu, um lugar intermediário, né, onde ela vai ficar ali por um tempo. E aí, naquele lugar intermediário, as pessoas vão orar, vão oferecer sacrifício por ela, e ela então vai poder ir se purificando das suas maldades, dos seus pecados, e aí um dia ela vai poder estar no céu, né? Outros já acham que vai para o inferno direto, né? Não tem como, é muito pecador, pecou demais, e aí não tem solução, não tem jeito, né? E aí está condenado. Outros ainda acham que vem nessa vida, e por ter sido muito pecador, Deus vai permitir que ele volte de novo, reencarne aqui numa outra pessoa, num outro tempo, e aí vai passar por certas situações aqui, pagar aquilo, os males que ela cometeu em vidas passadas. Enfim, doutrinas diversas aí que são colocadas. Mas nós entendemos que a salvação é por meio de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso não depende do homem, não vem do homem, vem de Deus, que enviou Cristo Jesus até nós, né, se fez carne. Jesus, que era eterno com Deus, já existia com Deus, ele se encarnou, Deus encarnado, veio até nós, morreu numa cruz, pagou por esse sacrifício pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e está novamente com Deus. Um dia voltará para buscar aqueles que têm fé nele, né? Fé em Cristo Jesus. Então, salvação é isso. A salvação, na verdade, todos nós precisamos de salvação. A Bíblia vai dizer, e nós vamos abrir aqui em Romanos, está aberto aqui já em Romanos, capítulo 3, carta que Paulo escreveu aos Romanos, explicando justamente isso, né? Como é que o homem, como é que o Deus salva o ser humano pecador. Essa carta aos Romanos, ela é Paulo, com a sabedoria que Deus deu a ele, esmiuça, né, vamos dizer assim, em todos os detalhes, a maneira que Deus salva o ser humano. Porque, como eu disse, as pessoas que estão bem e acham que são boas, e há religiões por aí que pregam, que ensinam que as pessoas que foram muito boas aqui na Terra, né, caridosas, que operaram até milagres, aí essas pessoas já estão no céu, né? Porque elas foram muito boas, padeceram aqui, às vezes, aflições, renunciaram à sua vida, e aí, sua vida carnal aqui na Terra, em favor do reino de Deus, e aí, hoje estão lá no céu e até intercedem, não é? Intercedem pelas pessoas aqui na Terra. Então são doutrinas diversas que são colocadas aí. Mas, para a gente colocar essa situação que eu estou dizendo, em relação à salvação somente em Cristo, nós temos somente a Bíblia. Porque nós entendemos que a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. Então ela é suficiente. Eu não tenho aqui nenhuma outra literatura a não ser a Bíblia.
E tudo que nós vamos falar aqui, ela está baseada na palavra de Deus. Ela não está baseada em nenhum dogma religioso, uma doutrina humana. Não. É doutrina que está na Bíblia, está aqui na minha e está aí na sua. Você pode conferir. Porque uma das coisas que traz heresia, distorções da palavra, é justamente isso, acrescentar, certo, à Bíblia ensinamentos humanos. Então cada religião, que são imensas a quantidade de religiões no mundo, né, elas, além da Bíblia, elas podem até falar da Bíblia, mas junto à Bíblia, ela acrescenta ensinamentos humanos, doutrinas humanas, dogmas religiosos, e que muitas vezes entram em conflito com a própria Bíblia. E aí traz a heresia, traz o erro, e muitas pessoas são enganadas por conta disso. Por isso nós temos o cuidado somente de ler a Bíblia, falar da Bíblia, porque nós entendemos também isso, que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é suficiente. E plenamente suficiente para salvar, dar o entendimento da salvação, revelar Cristo às pessoas. Então nós não temos outra literatura que não a Bíblia. Outra coisa que eu queria colocar aqui também é que a respeito de igreja, né? Jesus, quando veio aqui, ele fundou uma igreja. Nós entendamos que não é uma entidade religiosa. Não é uma entidade religiosa. São pessoas, a igreja nada mais é do que pessoas que aceitam o Evangelho, se convertem a Deus, a Cristo, por meio de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo, formam a igreja. Essa igreja, no início, né, nós olharmos lá em Atos dos Apóstolos, ela se reunia em casas de família, em lugares assim, né, pessoas que se convertiam ao Evangelho em determinadas cidades e iam se reunindo em lugares, em casas de pessoas, periodicamente, né, geralmente aos domingos, ou durante o dia da semana mesmo, primeiro dia da semana, ou durante a semana, ia se reunindo para entender, né, as coisas de Deus, para anunciar a salvação a outras pessoas, para adorar, glorificar, cantar louvores ao Senhor nosso Deus. Então isso é a igreja, né? A igreja são pessoas. E depois, com o passar do tempo, o crescimento do número dessas pessoas, desses grupos, as casas foram ficando pequenas, aí foram passando para galpões maiores, salões maiores, e aí foram construindo aí grandes monumentos, grandes construções, que passaram a chamar igrejas, né? Catedrais, grandes monumentos aí. A igreja não é isso, a igreja são pessoas que se convertem a Deus, que recebem a salvação em Cristo, é chamado de igreja. Tá certo? E observe que também, né, vamos colocando aqui os pensamentos que Deus vai trazendo para a gente, que há uma grande quantidade de religiões, e entre essas religiões várias divisões, né, dentro do meio evangélico mesmo, chamado evangélico, religião evangélica, protestante, né? Existem vários ministérios, várias divisões, várias doutrinas ensinadas, enfim. Então, se nós olhamos para a quantidade de religião que hoje tem no mundo, quantidade de igrejas e dogmas, nossa, é muito grande, né? E eu entendo, irmãos, que isso também é um trabalhar de Satanás. Parece até meio contraditório dizer um negócio desse, mas é verdade. Qual o meio que Satanás usa para confundir as pessoas? É trazer uma confusão de doutrina, né? Então, várias doutrinas, vários segmentos teológicos, vários ensinamentos, e aí faz uma confusão religiosa. Você olha para cá, quem está certo, quem está errado, será que está certo aqui, será que está certo ali, e aí vai se criando, né, doutrinas diversas, religiões diversas, e vai confundindo a cabeça das pessoas. As pessoas agora
muitos já quer saber de uma coisa, não vou acreditar em nada mais, porque, né? Então isso já é um trabalhar maligno, né? Essa divisão, essa quantidade de igrejas que existe por aí. E diante dessa confusão que nós vemos aí, o que nós podemos fazer? Né? Olhar para a Bíblia. A Bíblia, né, ela deve ser a nossa âncora. A palavra de Deus é a âncora, né, é a nossa base, né, forte. Então, está na Bíblia, a religião que você está seguindo, está na Bíblia, tem base bíblica, está de acordo com a palavra, de acordo com o ensino da palavra, então está correto. Está fora, bateu de frente com a palavra, entrou em contradição ou gerou uma certa dúvida com relação à palavra, não é uma religião, uma igreja que prega a verdade. Ela saiu fora da verdade. Esse é o único jeito que tem de nós sairmos dessa confusão religiosa estabelecida aí no mundo. Tá certo? Voltando ao tema, falando sobre a salvação, né, depois dessas colocações aí, preliminares, que são necessárias para entender, né? Voltando ao tema da salvação, todos nós precisamos de salvação. Salvação do quê, como eu disse no início? Salvação da morte. Nós estamos em perigo de morte todos os dias, em todos os momentos, desde o dia que nascemos. Podemos morrer a qualquer momento. Fisicamente? Sim, fisicamente. E se nós morrermos fisicamente, não é? Sem ter Jesus, o nosso Salvador, dado por Deus, nós então enfrentaremos o juízo de Deus, porque todos depois da morte, a Bíblia vai dizer que segue-se o juízo, né? Todos nós vamos comparecer diante de Deus para dar conta do que nós fazemos aqui, da nossa vida. E aí como é que nós vamos chegar diante de Deus com todos aqueles nossos pecados, né, sobre nós? Todos os nossos erros que cometemos, porque não há quem não peque. Esse negócio de dizer que tem uma pessoa que é inerrante, que nunca errou, não, isso aí não existe, né? Todo ser humano é pecador, todo, né? Alguém pode dizer, por exemplo, que um líder religioso, como o Papa, por exemplo, ele não é pecador, ele é. Maria, né, que Deus usou na terra para gerar Jesus, ela é pecadora? É. Ela teve seus pecados. Tanto é que ela falou que a alma dela, ela esperava, ela necessitava de um Salvador. Né? Ela necessitava, ela tinha esse entendimento, que ela também precisava de um Salvador. Ela tinha entendimento que ela era serva. E todos os demais, né? O apóstolo Paulo mesmo chegou a dizer que ele era um miserável, né? Enfim, todos nós somos pecadores. O único que não pecou, que viveu entre nós como homem, foi Jesus Cristo. Por isso que ele tem o poder e tem a credencial, vamos dizer assim, para nós poder entender, para nos salvar, porque ele não teve pecado nele, não se achou pecado, né? Ele fez homem, veio até aqui como homem, mas não pecou, né? Os demais, todos pecaram, todos são carentes e necessitados de salvação, né? Então, já falei aqui outrora que quando o homem pecou lá no início, né, em outro vídeo, Adão ali desobedeceu a Deus. O pecado nada mais é do que isso, você desobedecer uma ordem de Deus. Deus é o Criador, Deus ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, né, Ele que nos criou, Ele criou todo ser humano, Ele criou tudo que existe na Terra. Então Ele tem, né, vamos dizer assim, direito, né, sobre aquilo que Ele criou. Né? Ele criou o homem e Ele deixa uma ordem, né, uma lei, uma ordem para que o homem seguisse. Adão naquele tempo desobedeceu, Eva desobedeceu, perderam a comunhão com Deus, porque o salário do pecado é a morte, né? E eles pecaram e morreram espiritualmente, ou seja, perdeu o contato com Deus
e depois, no tempo determinado, também morreram carnalmente. Então, essa morte, por causa do pecado de Adão, essa morte passou a todos os seres humanos, né? Toda descendência, todos nós somos descendentes de Adão. E Adão pecador, e não é o pecado de Adão que passou para nós. O que passou para nós foi a morte, né? A consequência do pecado de Adão, porque a Bíblia vai dizer que a alma, a pessoa, o ser humano que pecar, essa morrerá. Então cada um vai dar conta de Deus, a Deus, do seu pecado. Adão vai dar conta do pecado dele para Deus. Nós não vamos dar conta do pecado de Adão, né? Nós não herdamos o pecado de Adão, como muitos ensinam e pensam. Nós herdamos foi a consequência do pecado de Adão, que foi a morte. Então todos os seres humanos nascem mortos espiritualmente, ainda que vivos, falando, conversando, pensando, né? Mas isso é só a carne, né? Só a carne. Nós necessitamos nascer de Deus, né? Nascer do Espírito, nascer pela fé em Cristo Jesus, né? Por quê? Porque se nós vivermos nesse mundo só na carne, certo? Sem nascer para Deus, sem ter uma comunhão com Deus, toda carne é pecadora, vai pecar, tá certo? Nós vamos comparecer diante de Deus só com a carne, né? Com os nossos pecados sobre as nossas vidas, né? Porque não rejeitamos Jesus, não quisemos a salvação, né? Em Cristo, ofertada de graça a todos nós, né? Não rejeitamos, não quisemos, achamos que éramos bonzinhos, né? Que já tínhamos a nossa religião aí, não quero Jesus, vai dar conta do seu pecado. E aí o salário do pecado é a morte, é a segunda morte, é a morte eterna. Então observe aqui, irmão, que todos nós, independente de raça, religião, independente de igreja que você frequenta, de família, de cidade, de país, de raça, todos os seres humanos diante de Deus necessitam serem salvos da morte eterna. Essa é a situação nossa. E é o que nós vamos ler aqui em Romanos 3. Está escrito aqui, para dar sustentação a isso que eu estou falando. Senão eu fico falando aqui, as pessoas podem duvidar da minha fala, né? Porque eu também sou pecador, sou necessitado de ser salvo também. Então vamos para a palavra de Deus, que a palavra de Deus, sim, essa é inerrante. Aquilo que está escrito aqui, está escrito aqui. É Deus que falou. Deus preserva a sua palavra. Deus zela pela sua palavra para se cumprir. Então a palavra de Deus é a nossa âncora, nossa firmeza daquilo que necessitamos para a salvação. Então olha aqui para Romanos capítulo 3. A carta aos Romanos, capítulo 1, é uma introdução, e aí depois começa a falar da depravação do homem, né, de todos os homens, né, e chega aqui no capítulo 3, Paulo vai trazer essa conclusão. E nós vamos estar lendo aqui. Paulo ensinando aos irmãos de Roma, aos judeus, aos não-judeus, aos gentios, né, existiam os gentios, chamados gentios era que não eram judeus. Existiam judeus, né, praticantes da religião judaica naquela época de Paulo, ainda tem até hoje, né, o judaísmo, e era forte naquela época, e é também hoje, né, uma das grandes religiões é o judaísmo, e todos os homens, na verdade, que vêm ao mundo. É isso que Paulo vai concluir aqui nesse capítulo 3, no final do capítulo 3, né? E ele fala assim, no verso 9, pois que, uma pergunta, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, antes de chegar aqui no capítulo 3, antes de chegar nesse texto, como eu disse, no capítulo 1, 2 e o início do capítulo 3, já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, ou seja, judeus, gregos, gentios, todos estão debaixo do pecado. A conclusão que Paulo chega é essa. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito antes aqui nas Sagradas Escrituras, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo. Não há ninguém justo diante de Deus. Não tem na terra nenhum homem justo.
É isso que ele está dizendo aqui. Nenhum sequer. Nenhum. Nenhum. Aqui, nenhum, irmão, é nenhum. Então inclui isso aqui. Adão, Eva, Paulo, Abraão, Maria, enfim, todos, né? Todos. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Olha a nossa situação, quando nós nascemos, o homem sem Deus aqui. Todos os homens, independente de raça, independente de religião que você professa, é essa a situação nossa. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Olha que palavra forte que Paulo traz aqui. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta, a sua boca é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide, veneno de cobra. Está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a nossa situação. Essa é a situação de todos, toda a raça humana. Por que o mundo está do jeito que está? Por que o mundo está nessa situação que nós estamos vendo? É devido a essa situação aqui, descrita em Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. O homem, ele é mau em toda a sua maneira de viver. Ainda que alguns, né, por educação recebida, enfim, por suas características, por ter nascido debaixo de uma religião e tal, procuram andar por um caminho melhor. Mas todos pecam. Mentem, né? Isso está em nós. Deus permitiu que isso acontecesse. Não é que Deus quis, Deus permitiu. Né? Todos estão debaixo de pecado. Essa é a situação. Desde que aconteceu lá, né? Adão teve lá a sua queda, Adão e Eva, isso passou, a morte passou e todos nascem mortos carnais e a carne pratica toda. Está nessa situação aqui que nós colocamos aqui, que Paulo coloca aqui em Romanos 3. E ele vai falar também, continua do 19 e 20, ele fala assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ninguém vai poder chegar lá, diante de Deus naquele dia do juízo, e querer falar, argumentar alguma coisa para com Deus. Nós vamos chegar lá e vamos ficar com a boca fechadinha, quietinho. Por quê? Porque nós todos somos condenáveis diante de Deus. Né? Os nossos pecados estarão diante de nós, entre nós e Deus, estarão os nossos pecados, um abismo. O pecado é um abismo que nos separa de Deus. Né? E isso estará naquele dia diante de nós. Né? Por isso, ele termina no verso 20, nenhuma carne, né, será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Para que serve a lei? Para a lei de Deus, a lei, né, os 10 mandamentos, a lei, as leis que Deus estabeleceu, né, a nossa consciência, enfim, tudo que está em nós, a lei de Deus, tudo que Deus fala. Qual que é o propósito da lei? Para dar o conhecimento ao homem que ele está em pecado. Ele é pecador. Ele está condenável diante de Deus. Toda a carne, todos os homens. Desde Adão, primeiro ser humano criado, até toda a sua descendência, estão nessa situação aqui. Né? Eu, todos. Está vendo por que você precisa de salvação? Eu preciso de salvação? Porque se nós morrer nessa situação aqui, irmão, se nós descermos a sepultura nessa situação aqui de Romanos 3,
nós iremos estar um dia diante do juízo de Deus e nós vamos falar o que para Deus? O que nós vamos falar? Olha, eu pequei, mas eu dei uma cesta básica ali, eu ajudei fulano, eu fiz isso, eu ia na missa, eu ia no culto, eu fiz um sacrifício assim. Será que Deus vai considerar essas coisas como pagamento, vamos dizer assim, do seu pecado? Então, irmãos, a lei, né, as coisas, a lei que são colocadas diante de nós é para mostrar que nós somos pecador. Né? Se nós olharmos para os 10 mandamentos, né, que já teve religião que já adulterou os 10 mandamentos, nós vamos ver que nós quebramos aqueles mandamentos todos os dias praticamente. Né? Mentimos, adulteramos, porque o adultério não é só a prática sexual com uma pessoa que não lhe pertence, não é seu marido, seu cônjuge. Você olhar, Jesus falou, se você olhar uma pessoa e desejar ela no seu coração, você já adulterou com ela. Né? Se você assassinar, não pode matar. Mas a palavra, Jesus vai dizer, olha, se você falar mal do seu irmão, se você odiar o seu irmão, né, desejar mal, falar mal do seu irmão, você já é homicida. Então, nós estamos enquadrados nisso aqui, não é essa a situação nossa. Nós estamos afogando no pecado. Né? Nós estamos no meio de um incêndio e todos nós necessitamos ser salvos. E Deus, por seu muito amor, né, porque Ele nos criou, Ele criou o ser humano, Ele nos ama, Ele ama a mim, ama você, tá certo? Sem merecimento nenhum nosso, nada. Nós não fazemos nada por merecer, o merecimento nosso é esse que está aqui. Condenável, boca fechada diante de Deus. E condenável, né, diante de Deus. Não temos argumento para argumentar com Deus santo, um Deus que é Deus, nem nós pecadores. Mas daí Paulo, no verso 21, ele vai então mostrar como é que Deus vai justificar o homem. Porque Deus não pode simplesmente, Ele é um justo juiz, Ele é justo. Ele não pode você chegar diante de Deus e Deus olhar para você, você parece que é bonzinho. Né? Você é da família de fulano e tal, você é... então eu vou deixar para lá, passar a mão na sua cabeça. Não, Deus não pode fazer isso, porque senão Ele não seria justo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus falou, o salário do pecado é a morte. Então, seja você quem for, você está debaixo desse julgamento de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos somos pecadores, todos vão ser condenados à morte eterna. O que Deus tem que fazer então? Ele tem que arrumar um meio, não é, de alguém pagar pelos nossos pecados, já que nós não temos como pagar, nós somos pecadores. Alguém tem que morrer em nosso lugar. Alguém tem que pagar a nossa conta diante de Deus. Deus não pode simplesmente perdoar os nossos pecados, passar a mão na nossa cabeça, você é bonzinho, você parece que é uma pessoa boa, né? Você é uma belezinha. Então, sobe. Não, você é meio feinho, você pecou demais, desce. Né? Você é mais ou menos, fica por aqui assim. Né? Fica aí. Não é assim que funciona, Deus não é dessa forma, não é dessa maneira. Então, Deus exige que o pecado seja pago. O salário do pecado é a morte, então tem que ser pago com a morte. Alguém tem que morrer. Se não sou eu, alguém tem que morrer no meu lugar. E esse alguém que vai morrer no meu lugar não pode ser pecador, não pode ser eu. Eu não posso morrer por mim mesmo, porque eu sou pecador, eu não pago. Eu não posso pedir para alguém morrer no meu lugar, porque também não tem como, ele é pecador que nem eu. Então precisa ser uma pessoa sem pecado. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa sem pecado que vai morrer no nosso lugar na cruz do Calvário? Cristo Jesus. É o que Paulo vai trazer aqui agora, nós vamos ler. Verso 21. Capítulo 3 ainda, tudo dentro do capítulo 3, para a gente não sair daqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. A lei fala, né? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Veja bem, os que creem, precisa crer. Se você crer, você não vai ser justificado diante de Deus.
Certo? É para todos, mas para quem crê. Pessoa que crê. Todos que crerem. Porque não há diferença. Para Deus não há diferença. Negro, branco, né? Argentino, brasileiro, japonês, pobre, rico, letrado, não letrado, da família A, B, C, ele não importa. A religião, não há diferença. Por quê? Verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão de Deus. Separados, mortos para Deus. Todos pecaram. 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. O que é graça? Favor não merecido. Presente de Deus para nós. Certo? Nós não merecemos, mas Deus deu. Sendo justificado gratuitamente. Grátis por graça. Graça sobre graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo. Em Cristo. A redenção nossa está em Cristo. Né? Deus, nós colocando a fé em Cristo, Deus vai aceitar nós através de Cristo. Não porque nós somos da religião A, B, C, ou nós fazemos isso ou aquilo. Não. Por meio do sacrifício de Cristo Jesus. É isso que está dizendo Paulo aqui. Ao qual Deus propôs, é o propósito de Deus, para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Se Deus não fosse paciente, meu amigo, conosco, com todos aqueles que pecam, já no primeiro pecado Deus já tinha matado nós. Né? Mas paciência de Deus, Deus tem essa paciência com todos que pecaram antes. Né? E o verso 26 diz, para demonstração da sua justiça, da justiça de Deus, neste tempo presente, depois que Jesus morreu e ressuscitou. É o tempo que nós vivemos. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aí está. Fé em Jesus Cristo. Ele é justificador e justo. A justiça de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, está em Cristo. Se você não aceitar Jesus, se você não aceitar o sacrifício de Jesus, não reconhecer, colocar sua fé somente em Cristo, arrepender de seus pecados, tirar a idolatria da sua vida de outro nome, né, de religiões que pregam outras coisas além disso aqui. Se você não se arrepender disso, não sair disso, colocar sua fé somente em Cristo, você está perdido e condenado naquele dia do juízo. Não tem, porque é Jesus que nos justifica, é por meio de Jesus, é o sacrifício de Jesus feito. Só que para isso precisa haver um arrependimento em nós. Não adianta você falar só de boca, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, mas continuo no pecado. Continua praticando a idolatria, a mentira, fazendo tudo errado. Não. Você aceita Jesus, você aceita o sacrifício de Jesus, você reconhece diante de Deus, Jesus Cristo na sua vida, Deus vai enviar o Espírito Santo para você, na sua vida, e o Espírito Santo vai transformar a sua vida, vai mudar, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então se você mentia, você passa a não mentir, se você idolatrava, você passa a não idolatrar, se você, né, não é que nunca mais você vai pecar, não, a gente tropeça, porque a gente ainda está na carne, né? Mas o pecado não tem domínio mais sobre a nossa vida, porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que domina a nossa vida. E quando nós erramos, você errou. E aí, joelho no chão, em nome de Jesus, chegamos a Deus e Ele nos perdoa. É assim. Isso é ser cristão. Isso é receber justificação. O resto é conversa humana. É enganação humana. Tem tantas pessoas enganadas nas religiões aí fora da Bíblia. Então é aqui, ó, estou lendo a Bíblia, está aí na sua Bíblia também. Só concluindo esse capítulo 3, onde está logo a jactância, o orgulho? Né? Qual está o orgulho do homem? Não, eu tenho direito diante de Deus, porque eu era da religião A, eu fiz isso, eu confessei para o padre, ou para o pastor, eu fiz o sacrifício, eu fiz isso, paguei. Né? Onde que está? Não foi você que morreu? Você teria que morrer sem pecado para poder pagar o seu pecado. Não tem como. Foi Jesus que fez isso. Então onde que está o orgulho seu, religioso, que muitas pessoas têm? Não, eu sou da religião tal. Eu sou da congregação tal. Eu sou da religião. Onde que está? Paulo está dizendo aqui. É excluída.
Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé, o Evangelho. Esse é o Evangelho, a lei da fé, o Evangelho. Cristo crucificado em nosso favor. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Sem obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Paulo faz a pergunta e já responde. Né? Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão, que são os judeus, e por meio da fé a incircuncisão, que são os demais povos, né? Chamados gentios, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei é de Deus, só que ela tem que ser colocada no lugar dela. Qual é o lugar da lei? Trazer a nós o conhecimento do pecado. Tem muita gente querendo servir a Deus, cumprindo a lei, obedecendo a lei, e isso para nós é impossível, porque a lei é santa, vem de um Deus santo, e nós somos pecadores, nós somos falhos. Como nós vamos ser salvos? Da condenação eterna, que vai vir sobre minha vida, sobre a sua, todo mundo vai participar do juízo, através de Cristo Jesus. Né? Só encerrando uma palavra de Jesus, né? Em João 5, só para encerrar aqui, com uma palavra do próprio Senhor Jesus. 5:24. João 5:24. Finalizar esse vídeo, diz assim, Jesus falando: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus aqui está falando da morte espiritual. Como eu disse no começo, todos nós somos mortos, afastados de Deus, ouviu a voz, né? Creu em Deus, né? Se arrependeu dos seus pecados, creu em Deus, creu em Jesus, ouviu a voz de Jesus, ouviu a palavra de Deus, a voz de Jesus, não entra em condenação, tem a vida eterna, passou da morte para a vida. E o 25 ele diz: em verdade vos digo, que vem agora é a hora, e agora agora, para você aí que está ouvindo, em que os mortos, ou mortos espirituais, que é aqueles que não têm comunhão com Deus, porque não têm Jesus, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Estou falando, não é minha palavra, estou falando a palavra de Deus, estou falando para você. É Jesus que está falando aqui, não sou eu. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Essa é a palavra para você, né? Mais esse vídeo, falando sobre o Evangelho, a salvação de Cristo. Romanos 3, João 5, palavra de Jesus. Tá bom? Fica aqui esse vídeo. Eu oro a Deus para que esse vídeo entre no seu coração, produza em você uma fé em Cristo, e você venha se arrepender dos seus pecados, da idolatria, do erro, né? Tentando aí chegar a Deus através dos seus méritos, através das suas obras, da sua obediência à lei de Deus. Isso é impossível. E venha, né, reconhecer que é pecador, se arrepender, aceitar o Evangelho, aceitar essa salvação, e aí passar da morte para a vida, e ter a vida eterna, que Deus nos dará naquele dia, quando Ele vier buscar o seu povo, né? E aí ressuscitar o seu povo e nos levar para a vida eterna. Certo? Fica mais essa mensagem aí. Minha oração por você que está ouvindo é que você venha receber. Não importa, irmão, qual religião você é, não importa o pecado que você cometeu, o que importa é você, a sua fé está em Jesus. Se você arrepender dos seus pecados, deixar a idolatria, deixar outros nomes, né, invenções humanas, doutrinas humanas para trás, e ficar somente com a palavra de Deus. Certo? A minha oração a você e a todos que estão ouvindo é essa: que você venha receber e seja salvo, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém?